Galaxy S22 pode ter GPU AMD. Galaxy S20 FE com Snapdragon no Brasil. iPhones 13 e 14 devem decepcionar em novidades. Apple pode concorrer com Nintendo em consoles. PlayStation 5 deve ter nova versão em 2022. Veja esses e outros assuntos a partir de agora no Plantão TC. Agora o Galaxy S20 FE já pode ser encontrado no Brasil com plataforma da Qualcomm. A nova versão LTE chegou no país sem alarde pela Samsung e oferece o chip Snapdragon 865 no lugar do Exynos 990. O novo modelo não tem mudanças no design e nem nas demais especificações. Isso significa que você também vai encontrar aqui a tela de 120 Hz e as mesmas memórias de 6 e 128 GB. O preço dele não deve agradar muito de início e está disponível por enquanto por R$ 5.000, mas provavelmente veremos valores menores em breve. Por falar em lançamentos da Samsung, um novo rumor indica que a coreana deve unificar os lançamentos de seus celulares no segundo semestre deste ano. Caso a informação seja correta, a marca teria desistido do evento exclusivo para os dobráveis. Isso significa que os futuros Z Flip 3 e Z Fold 3 vão ser oficializados com o Galaxy S21 FE. O cronograma também mudaria de julho para o final de agosto. Até agora, a fabricante não comentou o assunto, mas caso tudo esteja correto, os fãs deverão esperar um pouco mais até conhecer os novos dobráveis da empresa. Antes da gente prosseguir, queria lembrar você de seguir o nosso canal para a gente chegar mais rápido ao nosso primeiro 1 milhão de seguidores. Já estamos bem perto e a sua contribuição é muito importante para o Tudo Celular alcançar essa marca e continuar criando conteúdos de qualidade. E voltando ao assunto principal, você deve se lembrar de alguns grandes destaques da família iPhone 12, como a chegada do 5G e o sensor LiDAR. Mas parece que as próximas 2 gerações não terão grandes mudanças para os usuários. Analistas de mercado sugerem que os iPhones 13 e 14 não virão com novidades que chamem a atenção dos consumidores. Isso teria como consequência esperada as vendas fracas no mercado. A menos que a Apple mude seus planos para o iPhone 14, as alterações maiores devem chegar apenas na linha 15, quando a marca também pretende apresentar o seu futuro celular dobrável. Em outras palavras, os entusiastas da maçã já podem esperar que apenas em 2023 a marca vai voltar a subir no segmento. Se nos celulares os fãs da Apple precisarão esperar mais alguns anos para ter novidades expressivas, nos games as novidades devem vir mais rápido. Novas informações garantem que a maçã trabalha em um console híbrido para rivalizar com o Nintendo Switch. Isso significa que o videogame serviria tanto para jogar em um formato portátil como ligado em uma tela maior. Outro detalhe é que o console teria uma nova plataforma móvel desenvolvida especialmente para ele, então nada de aproveitar os chips de iPhones ou iPads. O componente deve facilitar soluções mais eficientes de resfriamento do aparelho e outros recursos para o público gamer. Até agora não houve um posicionamento oficial da empresa, mas os rumores ainda garantem acordos com a Ubisoft para títulos exclusivos ao Apple Arcade e já no novo videogame. É mais um motivo para deixar a comunidade gamer ansiosa por novidades. O PlayStation 5 tem sido um sucesso de vendas, mesmo sofrendo com a falta de componentes para alimentar o estoque. Mas parece que a Sony já planeja lançar uma nova versão do seu console que pode chegar antes do previsto. Até a geração passada, estávamos acostumados com edições que reduziam o tamanho do produto, só que desta vez o foco seria totalmente nas peças internas. A principal mudança estaria na troca da CPU de 5 nanômetros por uma semi-customizada de 6 nanômetros da AMD, que seria mais barata do que a utilizada no momento. Essa poderia se tornar uma saída para a japonesa, contornar a escassez de componentes e amenizar a falta de estoque frequente. Porém, ainda não sabemos se a mudança também tornará o novo PlayStation menos potente que o original. Já vamos falar sobre o Galaxy S22, mas antes tem uma notícia importante sobre a Rússia. O país vai testar o Saturn II, um míssil nuclear que passa despercebido por mecanismos de defesa. Ele foi definido como invulnerável pela agência local e teria capacidade de atravessar continentes inteiros. Essa bomba atômica ainda conseguiria lançar várias ogivas nucleares e ter motores hipersônicos para evitar a detecção e se tornar imparável.
O míssil estaria pronto para testes, o que pode representar um momento perigoso, caso a posse de armas nucleares entre nas relações políticas mundiais. Agora é a hora de falarmos sobre o principal assunto da semana. Novas fontes afirmaram que o Galaxy S22 terá novidades importantes de hardware. As principais seriam as presenças de uma nova câmera teleobjetiva com zoom óptico de até 10 vezes que permitiria capturar as fotos aproximadas sem perda de qualidade. Se acrescentar zoom digital, a capacidade aumentaria para 20 vezes, mas aí já teria uma certa queda no resultado. Outra mudança seria o uso de uma GPU da AMD na futura plataforma Exynos. Se você se lembrar, a parceria entre a Samsung e a AMD já tinha sido confirmada para o desenvolvimento do componente, ou seja, é bem provável que a informação esteja correta sobre a novidade para o próximo top da série S. Mas não parou por aí. O Galaxy S22 ainda deverá estrear uma câmera para selfie sob a tela. Ele seria o primeiro smartphone da linha S a ter o recurso. Até então, só o ZTE Exynos 5G contou com a tecnologia na China, mas desapontou em qualidade. Será que a Samsung conseguirá fazer melhor? O certo é que somente saberemos a resposta no começo de 2022, quando a empresa apresentará a sua nova família de smartphones. Chegamos ao final de mais um Plantão TC, mas fica aqui o convite para acompanhar todas essas notícias também em texto lá no tudocelular.com. E antes de encerrar, diga pra gente o que você espera do futuro Galaxy S22. Você também gostou do S20 FE com Snapdragon no Brasil? E o que espera dos próximos iPhones? Participe com a sua opinião sobre os demais temas no espaço aqui abaixo. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima!